para todos os públicos. Bom dia, turma! Estamos de volta, essa semana começando com alegria, com positividade, com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida. Nós começamos essa semana estendendo um excelente dia para todos e vamos começar a nossa aula de ciência de hoje. Aqui é a tia Clemilde, vamos falar a respeito de um assunto bem interessante para os fofinhos e as fofinhas do 4º e do 5º ano. E o nosso assunto, vamos começar revisando a aula passada que nós falamos a respeito dos astros e da passagem do tempo. Nós falamos da influência que os astros exercem sobre o tempo. Falamos a respeito das fases da Lua, falamos da construção do primeiro relógio solar, da interferência de uma civilização antiga chamada Egito, sobre a construção do relógio solar. Nós falamos também da construção do tempo em dias, em meses, em horas, não é isso? E agora nós vamos falar a respeito dos vírus e das bactérias. Iremos aprender que a partir da invenção do microscópio e do trabalho de inúmeros pesquisadores, utilizando esse instrumento, ao longo do tempo, foi se descobrindo a existência de uma variedade muito grande de micro-organismos. Micro-organismos como as bactérias, os fungos, os protozoários. Eu quero mostrar aqui para vocês na tela nesse momento do que se formam e como são. Observem aqui na nossa tela, basicamente, como são a forma de alguns desses vírus e de algumas dessas bactérias. Mas nós iremos estudar especificamente os vírus e as bactérias. Mas eu falei de micro-organismos. O que são micro-organismos? Nós vamos ver que são organismos muito pequenos que não podem ser vistos sem o auxílio do microscópio. O microscópio, como eu disse, é um aparelho que ele vai aumentar, tipo um zoom do seu celular. Ele vai ampliar de maneira que você vai conseguir perceber, ver esses micro-organismos, que são organismos minúsculos, bem pequenos, menor do que uma cabeça de um alfinete, que é imperceptível a olho nu. No nosso olhar direto, é necessário que nós usemos as lentes de um microscópio para poder identificá-los, para poder vê-los. Então, fungos, vírus e bactérias formam esse mundo de micro-organismos. Micro-organismos também são formados por uma única célula e eles são chamados de seres unicelulares. Eles também podem ser chamados ou conhecidos como germes e micróbios. Eu quero mostrar aqui para vocês os tipos de micro-organismos que existem. Como eu já mencionei, são as bactérias, os vírus, os fungos, os protozoários, mas o nosso objeto hoje é somente os vírus e as bactérias. Falando dos vírus e das bactérias, eu quero dizer a vocês que eles possuem características próprias, eles possuem características diferenciadas, comportamentos diferenciados, possuem várias formas e, acima de tudo, eles estão em todos os lugares. Por isso, é necessário que nós tomemos bastante cuidado, porque eles podem estar em todos os lugares, como uma mesa, como um corrimão, um teclado. Eles podem estar nos hospitais, nas cadeiras, na sua casa. Eles podem estar no coletivo. Em tudo que você toca, eles podem ali estar e podem contaminar você, passar para a sua mão. Por isso, é necessário que nós andemos sempre com as nossas mãos higienizadas, porque tudo o que a gente pega, a gente pode estar contaminando de micro-organismos, ou bactérias, ou vírus. Daí a necessidade da nossa higienização. Não ande com as suas mãozinhas assim, e sim desse modo. Tá certo, crianças? A gente precisa tomar esses cuidados, porque em tudo que a gente passa, por onde a gente anda, nós possamos ser contaminados por esses micro-organismos.
Mas eu quero falar agora, nesse momento, a respeito dos vírus. Vamos conhecer o que são os vírus. Os vírus são micro-organismos também, minúsculos. Não, eles são formados por células, na verdade, eles não são formados por células. Eles têm estruturas simples e eles conseguem só sobreviver apenas dentro de outras células, dentro de outros organismos. Eles não conseguem sobreviver fora de outros organismos, ok? Os vírus provocam inúmeras doenças. Os vírus, eles podem causar doenças nas plantas, nos animais. Eles podem causar doenças aos seres humanos, doenças como a gripe, como o sarampo, como a dengue e como o coronavírus também. Tá certo, meninos e meninas? Precisamos tomar muito cuidado e é por isso que nós falamos muito a respeito da nossa higienização. Lavar as mãos, use álcool em gel, use as suas máscaras, porque os vírus estão em toda parte e nós não queremos ser contaminados por eles, tá certo? Na nossa sequência, nós queremos dizer que essas doenças causadas por vírus, elas são chamadas de viroses e provocam doenças tipo a gripe, o sarampo, a dengue e o próprio coronavírus. Daí a nossa necessidade de estar sempre com nossas mãozinhas higienizadas, porque eles estão em toda parte, não é verdade? E nós precisamos cuidar do nosso organismo, da nossa higiene pessoal, para que a gente não possa ser acometido dessas doenças causadas por esses vírus que estão soltos em toda parte. Os vírus também podem trazer benefícios para a humanidade e a gente vai perceber que dentro do nosso organismo também existem inúmeros vírus, mas existem vírus que eles são benéficos, porque eles atacam as bactérias. É o caso de doenças como a hemofilia, a gente vai já ver aqui mais à frente, que os vírus estão presentes na nossa pele e dentro do nosso sangue, dentro do nosso organismo, mas eles também são benéficos quando eles atacam as bactérias para prevenir as infecções dentro do nosso corpo, que é o caso de uma doença chamada hemofilia. A hemofilia é uma doença que ela vai trazer coagulação do nosso sangue. É uma doença hereditária, ou seja, que passa de pais para filhos. E a pessoa acometida dessa doença, ela tem que constantemente estar fazendo transfusão de sangue. Então, nesse contexto, a ciência já estuda e já faz com que os vírus, define com que os vírus eles sejam úteis nesse momento para auxiliar o tratamento de pacientes com hemofilia, que é uma doença causada por vírus. Nesse momento, as bactérias são atacadas por esses vírus de maneiras que elas possam ser destruídas dentro do organismo. Então, nesse contexto, ela passa a ser benéfica, os vírus passam a ser benéficos, tá certo? Alguns vírus possuem estruturas bem diferentes uns do outros. Eu quero aqui mostrar para vocês a forma e a estrutura de alguns vírus. E a gente vai ver, olha aqui na nossa mesinha, como a gente tem aqui, eu criei aqui algumas formas de vírus para que vocês possam ter uma noção de como eles são diferentes em suas formas. Eu quero aqui mostrar também uma imagem para vocês, vou voltar aqui um pouco, a respeito de como eles são formados. Por exemplo, vamos olhar aqui na minha tela, depois a gente volta ali para a nossa mesa. Na minha tela eu tenho aqui uma forma do vírus do HIV. Olha o formato desse vírus, parece uma coroa, ele é muito parecido também com o coronavírus, com o formato do vírus coronavírus, né? Olha o formato do vírus da hepatite B. Olha o formato do vírus Ebola. O formato do adenovírus. O adenovírus, que é um grupo de vírus responsáveis por atacar o sistema respiratório, causando pneumonia, bronquite, às vezes causa infecção nos nossos olhos, gripe e por aí vai. Olha o formato do vírus da gripe influenza. Também parece com o formato do vírus coronavírus, né? Que a gente vê constantemente. E nós temos aqui o formato de um vírus chamado bacteriófago. É justamente esse formato e esse vírus que um vírus maior, que é o causador da hemofilia, esse vírus é combatido por essa bactéria chamada bacteriófago. É nesse sentido que os cientistas fazem as pesquisas
de ver e expor que os vírus tem momentos que eles são benéficos. Nesse caso aqui, o vírus ele vai combater o bacteriófago. Então, nesse caso, os vírus eles passam a ser benéficos. A gente vai voltar aqui agora para a nossa mesa para a gente ver aqui o formato de alguns vírus que a gente conseguiu trazer para vocês darem uma olhadinha. E eu construí essas formas virais através de massinha de modelar, e você pode fazer isso também na sua casa, tá certo? O vírus coronavírus, o rotavírus, e aí vai. Eu só quero que vocês conheçam e vocês percebam as diferentes formas em que eles se apresentam, tá certo? Vamos aqui à frente para dando continuidade à nossa aula. Nesse momento nós iremos falar a respeito das bactérias. Vamos conhecer aqui um pouco mais a respeito das bactérias. As bactérias também são micro-organismos, são seres vivos formados por micro-organismos de uma única célula e também são invisíveis a olho nu, ao nosso olhar direto. Nós não conseguimos perceber as bactérias, elas também são minúsculas, daí a necessidade de percebermos apenas através do microscópio. Eu quero apresentar para vocês o formato de uma bactéria. E eu também quero mostrar aqui para vocês na nossa mesa, eu fiz aqui uma bactéria comum, a mais comum, no formato de 3D. Você também pode fazer aí na sua casa, com a sua professora na escola, utilizando a massinha de modelar, utilizando papelão, o EVA. Fato é que esse é o formato de algumas bactérias, as mais comuns existentes no nosso organismo. As bactérias, por ser seres unicelulares e também vistas somente com o auxílio do microscópio, estão presentes em todos os lugares. Nós precisamos sempre ter muitos cuidados para que a gente não se contamine, não seja acometidos delas. As bactérias podem também trazer benefícios. Eu quero apresentar aqui alguns benefícios de algumas bactérias. Elas vão auxiliar na digestão dos alimentos e dos animais, de certos animais, tornam o solo mais rico em nutrientes, participam do processo de decomposição da matéria orgânica, vai ajudar o corpo humano a se defender de bactérias causadoras de doenças mais graves, vai auxiliar na alimentação ricas em frutas, hortaliças e beneficiar as bactérias que vão auxiliar no nosso processo digestivo lá no nosso intestino, E também elas são úteis na alimentação, na fermentação, para a fabricação de iogurtes e queijos. Então, não é de todos maléficos, elas também trazem benefícios, ok? A produção de alimentos como o queijo, o iogurte, o vinagre e até mesmo de alguns remédios, as bactérias são utilizadas nesse contexto. Tá certo, meninos? Mas eu também quero apresentar a vocês os malefícios que as bactérias trazem. Professora, o que é malefícios? Malefícios são condições prejudiciais, tá certo? Que elas podem trazer para o nosso organismo. Por exemplo, elas podem causar as cáries, elas podem causar o cheiro do suor, aquele cheirinho desagradável que de vez em quando acontece debaixo do nosso braço, é causado por bactérias. O chulé, que é outro cheirinho desagradável que acontece lá nos pés de algumas crianças que não gostam de tomar banho, de lavar os pés, trocar as meinhas. Esses maus cheiros é causado por bactérias. E também doenças como o tétano, como a cólera, certo? São causados por essas bactérias, presentes em todos os locais do ambiente onde nós vivemos. Também estão presentes na ingestão de alimentos contaminados por certas bactérias e nesse sentido elas vão causar diarreias, vômitos para o indivíduo que se alimentou de alguma coisa contaminada por alguma bactéria, de algum alimento, tá certo? E agora nós chegamos no nosso momento de curiosidade. Você sabia que existem duas formas de você e eu combatermos as doenças bacterianas e as virais? As duas formas é a preventiva e a remediativa.
Como se dá a preventiva? Nós podemos nos prevenir disso aí, fazendo a nossa higienização, como eu já falei. E a remediativa? Ora, quando uma pessoa está contaminada por alguma bactéria, por algum vírus, ela vai manifestar essa doença. Então, é feito agora os remédios antivirais ou bacterianos. No caso dos vírus, nós vamos utilizar os antivirais. E no caso das bactérias, nós vamos utilizar os antibióticos. E agora, eu quero apresentar para vocês a pessoa que inventou os remédios para combater as doenças bacterianas. Eu quero apresentar para vocês o cientista físico Alexander Fleming, ele que descobriu um poderoso remédio antibiótico que vai combater as doenças bacterianas. Antes disso, os antibióticos que não existiam, milhares de pessoas morriam por infecções, tanto virais quanto bacterianas. E aí, no ano de 1928, meio que assim por acaso, ele fazendo outras pesquisas, acabou descobrindo a penicilina, que é um poderoso antibiótico utilizado até os dias de hoje. Então, crianças, interessante e bom saber que tanto para as doenças virais quanto para as doenças bacterianas já existem remédios. Até mesmo para o coronavírus, aí está a vacinação. E nós precisamos utilizar aquilo que a ciência e que a pesquisa dispõe ao nosso favor. Não é verdade? Agora eu quero convidar você para irmos para a hora da atividade. O momento em que nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Primeira questão do nosso questionário. Eu falei dos micro-organismos, mas o que são micro-organismos? Eles são organismos vistos apenas a olho nu? Eles são organismos compostos por uma única célula e que não podem ser vistos a olho nu, sendo visíveis apenas com o auxílio de um microscópio? Ou, opção C, são organismos com várias células? Bom, diante daquilo que nós estudamos, os micro-organismos são organismos compostos por uma única célula e são chamados de unicelulares. Eles não podem ser vistos a olho nu, assim como a gente está se olhando, certo? Eles são vistos apenas com o auxílio de um aparelho chamado microscópio. Portanto, a opção correta é a opção B. Na questão de número 2, os micro-organismos que só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos são chamados de quê? Nós falamos que existem micro-organismos que só vão conseguir viver se eles estiverem dentro de células de outros seres vivos. Que micro-organismos são esses? São as bactérias? São os fungos? Ou são os vírus? A resposta correta é a letra C. São os vírus. Os vírus só conseguem viver e se reproduzir se ele estiver dentro de outra célula, de outro ser vivo. Ok? Na nossa terceira questão, diz o seguinte: assinale com um X as sentenças corretas. Aí eu tenho a opção A, que nos diz: as bactérias são seres microscópicos encontrados em todos os ambientes e também em corpos dos seres vivos. Isso é uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa? Como bem aprendemos, é uma sentença verdadeira. As bactérias estão em toda parte, são encontradas em todos os ambientes e também estão presentes nos corpos dos seres vivos. Portanto, é uma sentença verdadeira. Na opção B, são doenças causadas por bactérias, a gripe, o sarampo. Isso é uma sentença verdadeira ou falsa? É uma sentença falsa, pois gripe e sarampo são doenças causadas por vírus e não por bactérias. E a nossa quarta e última questão. As doenças causadas por vírus são chamadas de quê? São chamadas de bacterianas, são chamadas de viroses ou são chamadas de verminoses? A opção correta qual é? A opção B, viroses. São as doenças causadas por vírus. São chamadas de viroses. Então, turma, chegamos ao final da nossa aula e eu espero encontrar você na próxima semana. Deixo aqui meu forte abraço
Convido você a fazer na prática as formas dos vírus e das bactérias através das massinhas de modelar. Construam, que aqui como nós vemos aqui na nossa mesa, construam, conheçam, exercitem. Forte abraço e até o próximo encontro.